Irmãos e irmãs, boa noite. Hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa e também a missa em ação de graças pelo dízimo paroquial. Rezemos pelos dizimistas aniversariantes do mês de abril: Adriana Maria Duarte Fernandes, Alba Elizabeth da Silva de Oliveira, Ana Lúcia Campos Costa, Antônia Aurineide Araújo Moreira, Antônio Pereira, Camila Dutra, Charliane Guimarães, Silene Duarte de Souza, Cleito Gonçalves da Cruz, Clécia Maria de Medeiros, Cléstis Vinícius Cardoso Ferreira, Flávia Regina Borja de Nesse, Flávio Ferreira Faustino, Geni Celidônia de Oliveira, Gilberto Ferreira da Silva, Glicélia Maria de Assis, Gustavo Henrique Fonseca de Medeiros, Érica Cunha Leite de Oliveira, Isanildo Cordeiro Araújo, Jorge Alberto Fernandes de Medeiros, José Galdino Júnior, Leide Jane Oliveira da Costa, Maelso Pinheiro Araújo, Margarete Soares dos Santos, Maria Aparecida dos Santos Medeiros, Maria José Alves, Maria José Soares Costa, Maria Lucimalva Souza da Silva, Maria Natalice Bezerra, Maria Selma Tavares, Marta Rocha Cerqueira Costa, Suleide Aragão de Almeida e Vânia Maria Alves de França. Intenções para a Santa Missa de hoje. Pela intenção dos moradores do Green Clube 1, rezemos pelos falecidos: Maria Auxiliadora Soares de Araújo, 1 ano, Teodósio Henrique de Paiva, 6 meses, Maria Rodrigues de Lima e Adeilda Fernandes de Medeiros. Em ação de graças pelo aniversário natalício de Natalice Bezerra, Clécia Maria Fernandes, pelo aniversário de Ivanísia Varela, pela saúde e recuperação de Silva e pelo aniversário natalício de Pedro Xavier Neto. Ritos iniciais. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da palavra e da partilha do pão da vida. Com o coração em festa, celebramos sua Páscoa, que se realiza nas pessoas e comunidades que depositam a fé e a esperança em Deus. Promove a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. Cantemos. Na verdade, Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória dos séculos eternos. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento me levanto. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, o amor do Pai, a sua infinita misericórdia e a comunhão do Espírito Santo que nos santifica para a vida cristã, estejam convosco.
Deus que nos reuniu com o amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, alegremos-nos todos no Senhor ao celebrarmos a missa do domingo, vivenciando este tempo de alegria, de festa, que é o tempo pascal, terceiro domingo da Páscoa. Todos somos convidados a renovarmos a nossa fé no Cristo que caminha conosco, como outrora caminhou com os discípulos de Emaús. Ele caminha conosco para nos dar a vida, para nos reanimar quando das dificuldades, para nos dar o sentido e a razão de nosso existir. Nós também celebramos em ação de graças pelo dízimo paroquial. Agradecemos a Deus, mesmo neste tempo de pandemia, muitos dizimistas têm se lembrado do seu compromisso e têm devolvido o seu dízimo com amor e alegria. É com o dízimo que a igreja pode então cumprir com os seus deveres para anunciar o reino de Deus, trabalhar pela justiça, pela promoção da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, passamos o ato penitencial neste início de celebração, para que o Senhor nos torne dignos de participarmos destes santos mistérios. Senhor, eu pequei, pratiquei o que é mal, tem piedade, perdoai-nos, por misericórdia. Cristo, eu pequei, pratiquei o que é mal, tem piedade, perdoai-nos, por misericórdia. Senhor, eu pequei, pratiquei o que é mal, tenha piedade, perdoai-nos, por misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glorifiquemos a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, cantando com alegria o hino de louvor, o glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor, vem do céu, Deus
Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras nos animam a caminhar na vida iluminados pela ressurreição do Senhor, reconhecendo sua presença entre nós na partilha da palavra e do pão. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi, ele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso no coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. E portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para trilhar, junto de vós felicidades sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para trilhar, junto de vós felicidades sem limites.
junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinai o vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinai o vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração deste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazendo nosso coração arder quando falares. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, no primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuíam. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, querido diácono Cordeiro, estamos celebrando a missa dominical em nossa igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo, neste tempo excepcional em que celebramos a missa sem a participação dos fiéis do povo, somente alguns aqui representantes da comunidade cristã de nossa paróquia, aqueles que nos auxiliam, nos ajudam no serviço do altar, na proclamação da palavra. Estamos celebrando o 3º domingo da Páscoa, mas um relato das aparições de Jesus nos é mostrado no Evangelho, chamado Evangelho dos discípulos de Emaús. No final da tarde, naquele dia da ressurreição, 2 dos discípulos de Jesus saíam de Jerusalém, voltavam para sua terra, suas casas, e eis que no caminho se lhes aparece um peregrino, alguém que passou a caminhar com eles.
com aqueles dois discípulos que se encontravam tristes, abatidos pelo que havia acontecido com o Mestre. E aquele peregrino, então, para iniciar a conversa, pergunta: por que vocês estão assim tão tristes? E os dois, ali naquele diálogo, passam a contar o que havia acontecido com o Mestre Jesus. E assim continuaram o percurso, e chegando em casa, já no cair da tarde, então ali os discípulos reconhecem que aquele peregrino era o Mestre quando do partir do pão. Aqui uma alusão clara ao sentido da Eucaristia. Todos os discípulos de Jesus o reconhecem no partir do pão, ele que se fez alimento. Na realidade, este Evangelho, sempre já uma releitura dos acontecimentos da fé, se propõe a ser uma catequese para que todos pudessem reconhecer que Jesus, que passou pelo mundo, ressuscitou e é, portanto, o Cristo da fé. É uma catequese que fala da presença de Jesus como o ressuscitado na vida de sua igreja. Quando a igreja professa a fé em Jesus, ela se reanima, ela se renova, ela encontra forças, motivações para poder prosseguir com a sua missão. É o que fizeram os apóstolos. Lembremos de Pedro, aqui também falando de Jesus, ali em Jerusalém. Pedro foi aquele que recebeu de Jesus a missão de ser o guardião da igreja, o primeiro responsável por ela. E ele dá o exemplo, sendo também um anunciador de tudo o que aconteceu com Cristo. Na primeira leitura da carta, ou melhor, do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro então aparece falando ao povo de Jesus, sobre Jesus. E na segunda leitura também ali falando do Mestre. É o querigma, ou seja, o anúncio. A igreja precisa anunciar Jesus Cristo, que passou pelo mundo, conheceu a morte e ressuscitou. E a partir deste anúncio, muitos aderem à fé e precisam ser catequizados, formados. Por isso que se diz que na evangelização primeiro vem o querigma, o anúncio, falar de Jesus, falar de tudo que ele fez para trazer ao mundo o reino de Deus. E para aqueles que aderem à fé, que se abrem a este anúncio, estes também precisam ser catequizados e formados. Todos nós que precisamos ser catequizados dia a dia para vivermos do verdadeiro conhecimento da fé. Meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós possamos renovar a nossa fé neste tempo difícil que ora vivenciamos, mas sobretudo com a firme esperança de que com o Senhor nós caminhamos e atravessamos desertos, mares bravios, de tempestades, toda sorte de realidade que possa circunscrever a nossa vida. Todos temos que confiar na graça e na misericórdia do Senhor, que nos estimula para que assim prossigamos com a nossa jornada neste mundo. Louvado seja
seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, professemos a nossa fé, dizendo todos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos a Deus nossas preces, nossos pedidos. A Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando, no dia a dia, vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente para nos indicar o caminho, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Rezemos por todos os dizimistas de nossa paróquia e todas as pessoas que se doam, que trabalham, que nesse tempo também realizam diversas formas de campanhas, especialmente para ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldades neste tempo, os desempregados. Ontem mesmo se fez uma campanha junto a alguns condomínios para arrecadar alimentos, e essa não foi a primeira iniciativa, outras também já foram realizadas. Em nossa paróquia nós já distribuímos muitas cestas básicas, tudo que é trazido pelos paroquianos e repartido com as famílias que nesse momento mais precisam. Hoje mesmo um gesto muito bonito, os moradores do condomínio Green Clube 3 fizeram uma arrecadação de alimento e também de dinheiro para ajudar especialmente a paróquia nesse tempo difícil para pagar as contas, porque também diminui o número dos dizimistas que devolvem o dízimo, porque alguns estão passando dificuldades. Então aqueles que têm mais podem ajudar mais. Então agradeçamos a Deus por todas estas iniciativas, pelo dízimo que é devolvido, pelas ofertas, pelas campanhas, seja para a igreja, seja para as famílias necessitadas. Tudo é agradecimento pela vida que Deus concede a cada um. Tudo isto nós colocamos no altar do Senhor, as nossas preces, necessidades e intenções de ação de graças.
Nós nos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Como de costume, na missa do quarto domingo, ou melhor, do último domingo do mês, nós fazemos este gesto de colocar no envelope do dízimo o nome dos dizimistas que devolveram o seu dízimo no mês. Então nós vamos aqui fazer este gesto para que cada dizimista seja abençoado, seja recompensado, seja reconhecido por seu dom, por sua vida, pelo que faz. Então nós vamos colocar aqui alguns nomes. Eu faço assim, da seguinte forma, a leitura de alguns, né? Não vou ler o nome de todos, mas apenas de alguns. Então vamos lá. Ana Lúcia Campos Costa, Ana Lúcia Campos, Maria Pereira de Souza, Maria das Graças Lopes, Francisco Dias Neto, Paulo Nunes de Souza Júnior, Cícera Apolônia Ferreira, Edith Félix, João Guilherme Sobrinho, Nina Bete de Almeida Cabral, e aqui Iaponira Maurício, e tantos outros que devolveram o seu dízimo neste mês. Então, aqui tem bastante, graças a Deus. Vamos colocando aqui os nomes de todos os dizimistas, e fica ao mesmo tempo apelo para aqueles que, estando em condições, procurem a paróquia, devolvam o seu dízimo, seja via depósito ou transferência bancária, ou mesmo dos serviços da Secretaria Paroquial. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar que Deus nos dá o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. E agora preparemos a mesa do altar para a Santa Eucaristia. Liturgia Eucarística. Em cada Eucaristia, depois de ouvir a palavra, recebemos o pão que Jesus parte para nós. A bênção sobre o pão e o cálice é o memorial da sua Páscoa. Seja bendito, nome santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude, unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal. Nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai-nos estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa oferenda ao Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, a
anunciando, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa E oferta. nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jaime e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, especialmente os lembrados e recomendados nesta Santa Missa, cujos nomes foram apresentados no início, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe Padroeira, Nossa Senhora do Carmo, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, os mártires de Cunhaú e Uruaçu, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos comunicou a sua palavra. Com o coração de filhos e filhas, digamos todos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Muita paz, irmãos e irmãs, paz para todos neste tempo tão excepcional que atravessamos. Poderoso Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei Que o salvo. corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos confia bênçãos celestes. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós nos louvamos e bendizemos, porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós nos louvamos e bendizemos, porque nós derramaste o Espírito Santo. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós louvamos e bendizemos nesta celebração da vitória de Cristo. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Vamos fazer a oração de comunhão espiritual, porque os que nos acompanham em casa não comungam o corpo de Cristo, mas comungam espiritualmente. Então você que está na sua casa, acompanhe junto comigo essa oração. Agradeça ao Senhor por Ele ir ao teu encontro, o mais íntimo que é no seu coração. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora o Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitas que tornem a separar-me de vós. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Só lembrando que estamos
sexta estaremos iniciando o mês de maio, que é o mês de Maria. O mês de maio tem seu início no dia 1º com o dia do trabalhador, lembrando São José operário. E haverá missa, porque também é a missa da primeira sexta-feira do mês, aqui em nossa igreja, desse formato, o padre, o diácono e alguns herendeiros. Mas, para o mês de maio, as famílias podem rezar o terço. E sobre isso, durante a semana, nós iremos falar nas redes sociais como cada família pode vivenciar o mês mariano. E também, mais uma vez, eu quero agradecer as pessoas que estão devolvendo o dízimo, graças a Deus. Algumas optam por via depósito bancário ou transferência bancária, graças a Deus cai na conta da paróquia. E também algumas optam por vir aqui na secretaria paroquial. Então eu agradeço a todos que têm devolvido o seu dízimo e também as pessoas que têm feito campanhas de alimento especialmente. Eu já tenho recebido aqui muitas cestas básicas de pessoas que vêm trazendo aquilo que podem para também manifestarmos a solidariedade para com as famílias necessitadas. E a missão Yeshua, que é o serviço aqui de nossa igreja junto às pessoas mais necessitadas, tem feito também campanhas junto aos condomínios. Ontem mesmo foram ao condomínio do Clube 1, né? E hoje, agora à tarde, uma pessoa veio com uma doação em espécie para a paróquia, que foi arrecadada exatamente lá no condomínio do Clube 3. Então fica essa orientação, né? Os paroquianos que estão junto às famílias, né? Especialmente nesses condomínios maiores, podem fazer esse tipo de campanha, né? Seja para ajudar a paróquia, seja para ajudar as famílias carentes. Vocês arrecadam, trazem para cá e nós, junto à missão Yeshua, fazemos a distribuição destas cestas básicas para as famílias carentes. Tudo é válido para manifestar solidariedade. É o que tem feito muitas paróquias. Quando nós olhamos no site ou no Facebook da Arquidiocese, inúmeras ações dos paroquianos de outras paróquias, isso tudo manifesta a nossa solidariedade. A nossa igreja não está morta, nós estamos sem atividades públicas, mas a vida continua e nós então continuamos a nossa missão de cristãos. Então, mais uma vez, só reiterando o agradecimento a todas as formas de doação, seja o dízimo, seja em alimento. E agora recebam a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida, e em paz o Senhor sempre vos acompanhe. Graças